Estamos aqui no claustro António Abel, do montado do Freixo do Meio, e isto vai nos permitir fazer algumas reflexões sobre este espaço. Claustro é um espaço rodeado de galerias no interior de um convento ou de um mosteiro e, curiosamente, dada a sua importância axial no conjunto da construção, veio a significar, por metonímia, vida monástica. A ideia do engenheiro Alfredo Cunhal Sendin de introduzir um espaço desta natureza no monte aqui do montado foi fundamentalmente recorrendo à origem e à evolução histórica que este espaço teve, nomeadamente na vida religiosa de monges e de frades. Na verdade, o claustro significa que vem de uma origem, curiosamente, romana, é o pátio central quadrado da casa romana. Claustra, claustrorum, significava, por conseguinte, o centro da casa romana. E a ideia é de retomar essa ideia de centro. Mas, inicialmente, este centro, na vida religiosa, era um centro que era ocupado por atividades. Os monges usavam-no para várias atividades, até de índole material, digamos assim. Mas, com o andar dos tempos, ele passou a ser exclusivamente usado para uma utilização tipo espiritual, isto é, como espaço de recolhimento, espaço de oração, espaço de leitura, um espaço em que cada um se encontra com si próprio, com a sua relação com Deus e, simultaneamente, decorrente deste momento especial do seu cotidiano, ele vai encontrar os outros e vai, de certo modo, utilizar o silêncio e o recolhimento e o fechamento para uma abertura à vida comunitária. Ora, é a partir do século VII, por conseguinte, a palavra claustro ficou muito associada também a uma outra, sua parente, que é a palavra clausura. O claustro, como espaço, tem geralmente um jardim e nas abadias medievais, nos conventos medievais, era muito frequente que esse jardim fosse extremamente bem cuidado e, por vezes, tinha a função, nomeadamente, de horto, mas também podia ter alguns elementos de horta. E, nesse aspecto, é curioso que, no caso aqui do Freixo do Meio, neste momento, este espaço é ocupado por uma experiência de agrofloresta em que precisamente se integram o que nós poderíamos considerar elementos próprios do horto tradicional como da horta. E também, muitas vezes, e aqui também acontece, havia uma espécie de um pequeno lago que neste momento até tem uns nenúfares muito bonitos e que, por conseguinte, também tem este elemento, a água. Mas outro elemento fundamental do claustro é a sua abertura ao céu. O céu, que neste caso até hoje está bem azul e bem próprio do verão alentejano, e em que nós vislumbramos
uma relação entre a horizontalidade, que é de fechamento, e a verticalidade, que é de abertura. E este elemento, que aqui, estes dois elementos que aqui se encontram, também reproduzem uma tradição que vem de longe, como nós vimos, que é a relação de um espaço fechado, vazio, ocupado depois, posteriormente, por uma atividade de jardinagem e que simultaneamente se abre ao céu. No caso concreto, nós temos, pois, um jogo de comunicabilidade, convívio e, simultaneamente, um espaço de fechamento, tendo como horizonte, na vertical, o céu. O claustro do montado do Freixo do Meio veio a ser designado, por vontade do engenheiro Alfredo Cunhal Sendim, como claustro António Abel. E é importante saber porquê. António Abel foi antigo feitor da idade, hoje tem 82 anos e tem a vida dele toda, esteve ligada, podemos dizer, aqui ao Freixo. Porque veio para aqui muito criança ainda, já para trabalhar, com o pai que tinha ficado viúvo e que trouxe para aqui não só o António Abel, como o irmão, e estas crianças começaram desde muito pequenas, por conseguinte, a lidar e a contactar com esta realidade aqui perto dos foros do Vale de Figueira. António Abel, por conseguinte, esteve aqui a viver toda a vida como trabalhador e depois até emigrou, penso que para a Suíça, mas a vida que fez aqui permitiu-lhe ver como era a realidade do cotidiano do trabalhador rural alentejano. Numa entrevista de 3 horas que a Marília Moura e eu realizamos com ele recentemente, nós verificamos que ele tem ainda hoje uma memória muito viva de toda essa atividade e, simultaneamente, o que é muito interessante, é que tem uma visão crítica. Provavelmente porque ele nunca quis deixar de ficar ligado aqui aos projetos do Freixo. Ele também tem um projeto como apicultor e produz um mel delicioso, até tem uma melada com bolota realmente extraordinária, que é vendido nas lojas. Este percurso realmente representa muito bem, digamos, a dinâmica do Freixo, que deixa raízes nas pessoas e raízes essas que decorrem até do montado, que acaba por ser, de certa maneira, também montado em torno de um monte que também tem uma estrutura muito ligada ao pátio, ligada a uma estrutura de vazio de um quadrilátero, e que, por conseguinte, eu penso que o claustro representa, digamos assim, em pequeno, uma dinâmica arquitetónica e de construído que está muito presente no monte. E daí tenha sido muito interessante que a Joana Horta se tenha lembrado de iniciar esta exploração das construções do Freixo, do ponto de vista do edificado,
e eu dou-lhes parabéns por ela realmente se ter lembrado e estou certa que as imagens que ela fez vão ser muito apreciadas para complementar esta conversa.